Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. A nossa primeira leitura de hoje vem nos falar sobre as promessas que Deus havia feito aos profetas no passado, antes da vinda de Cristo. Como sabemos muito bem, antes de Jesus vir para o plano terrestre para nos dar essa oportunidade de ter uma comunhão com Deus, quem nos dava essa oportunidade eram os profetas. Os profetas eram homens que Deus escolhia para poder se comunicar com eles e assim levar, através deles, um aprendizado para o povo. Nós temos um exemplo muito bem conhecido que nós podemos ver em alguns canais de TV, que nós podemos ver em alguns filmes, é Moisés. Moisés foi um homem que conseguiu levar toda uma multidão de um povo que era escravizado para o mar e assim, através de Deus, conseguiu abrir o Mar Vermelho, atravessar com toda aquela multidão e ir atrás da terra prometida. Assim nós podemos ver que Moisés era um homem que Deus tinha uma comunicação com ele, que direcionava ele aos caminhos onde deveria trilhar, e assim ele o fazia respeitando a vontade de Deus e conseguindo alcançar os objetivos que Deus traçava para aquele povo e aquela comunidade. Muito bem, entendendo isso, nós temos que entender também que aquele povo era um povo praticamente pagão, que acabava cometendo pecados a todo momento. É como nós, que queremos a salvação, mas praticamos a hipocrisia quando nós temos que realmente levar aquilo como fé em nossas vidas. Quando nós precisamos de algo de Deus, nós ajoelhamos ao chão, oramos, pedimos a Deus, mas a partir do momento em que nós alcançamos aquilo que nós precisamos, nós passamos a cometer pecados. Não mantemos aquele caminho reto em Deus. E assim, deveríamos procurar naquela época os profetas para mostrar a eles os nossos problemas e assim ele direcionar a Deus e Deus dizer o que poderia ser feito para poder salvar aquele povo ou salvar alguma pessoa que estivesse predestinada a perder a sua vida. Nós podemos ver exemplos de cidades que iriam ser destruídas por Deus, mas que o rei e todo o povo demonstrou humildade, se vestiu de pano de saco e cinzas e assim recebeu o perdão de Deus. Através de um profeta, sempre ele estava tendo contato com Deus e Deus o ouvia e dava ao povo a oportunidade, pois Deus é amor e Deus é misericórdia. Muito bem, entendendo isso, a partir do momento em que Deus enviou Jesus, não haveria mais a necessidade dos profetas, porque os profetas é que tinham esse contato e essa comunicação com Deus. Mas Jesus vindo, derramando seu sangue, esse sangue derramado foi como um sacrifício para poder dar a nós o direito de poder receber esse contato com Deus, de receber essa comunicação com Deus. Hoje nós não precisamos mais de procurar o pastor da nossa igreja, não precisamos de procurar o padre, não precisamos de procurar um profeta para nos ajudar. Esses pastores e padres que existem dentro do meio cristão são pessoas para nos ensinar a palavra de Deus. Mas se nós precisamos de algo de Deus, nós mesmos podemos ajoelhar ao chão, orar a Deus e pedir o que nós precisamos. Mas nós temos que compreender que para receber aquilo que nós tanto queremos, nós temos que nos manter nos caminhos de Deus. Deus é misericórdia e é amor, mas nós temos que compreender que temos que ter respeito com Ele. A partir do momento em que nós pedimos e alcançamos algo e voltamos a viver uma vida de pecados, nós não estamos honrando a Deus, que é o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Por isso, a nossa primeira leitura de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Que devemos honrar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas porque Ele nos deu uma oportunidade única nessa vida. De podermos ter comunhão com Deus da melhor forma possível, da forma mais fácil que existe no mundo. Antigamente era muito difícil antes da vinda de Cristo. Então aproveite a oportunidade, tenha uma comunhão com Deus, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo, que é um mandamento que faz parte do amor de Deus. Ame o seu irmão, respeite ele apesar das tuas diferenças.
Vamos ouvir agora uma explicação do nosso Salmo responsorial. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é o refrão do nosso Salmo responsorial. Esse refrão vem nos falar sobre a vinda de Jesus, quando Deus envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar uma oportunidade de ter comunicação com Deus. Entendendo isso, sabendo que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar e para que pudéssemos receber essa oportunidade, temos que entender também que nós também somos gerados a partir do momento que recebemos uma conversão. Se somos pecadores e vivemos uma vida de pessoas pagãs, a partir do momento em que aceitamos Cristo, e quando digo aceitar a Cristo, é aceitar a doutrina de Cristo, é viver o amor que Cristo nos ensinou. Observação importante: a doutrina de Cristo é o que Deus pediu a Jesus para nos ensinar. Jesus veio exatamente com essa missão, para nos mostrar quem é Deus e como Deus gostaria que nós trilhássemos os nossos caminhos. Compreendendo isso, sabendo que Jesus veio para nos ensinar os caminhos a serem trilhados, a perseguir aquilo que é ensinado por Cristo, que são os mandamentos, nós vamos compreender que a partir do momento em que recebemos isso e passamos a praticar isso, passamos a ser homens novos. Falado na nossa Bíblia. O homem novo é aquele que se transforma do pecado para um homem puro, sem pecado, sem a manifestação do mal. Todo aquele que ainda pratica alguma maldade em seu coração ainda não está puro e precisa de praticamente cuidar dessa área e dessa parte da sua vida. É como se você tivesse de cuidar de alguma doença em seu corpo. Às vezes, um exemplo comum, às vezes temos uma gripe e precisamos de cuidar dessa gripe. E assim nós tomamos medicamentos até cuidar da nossa gripe e nos recuperar. O pecado é a mesma coisa. Às vezes somos pessoas ambiciosas ao ponto de querer tirar algo do nosso irmão. Então nós passamos a ter que cuidar disso, a medicar esse problema em nossa vida. Então temos que encontrar métodos e caminhos para não ficar desejando o que é do próximo, sendo ambicioso e desejando aquilo que não te pertence. Quando você se recuperar disso, com certeza você já está preparado para dar mais um passo para enfrentar os pecados. É claro que pecados são muitos e nós temos que uma batalha constante e diária todos os dias da nossa vida, para assim nos tornarmos homens novos, renovados, gerados através do amor de Deus. Que possamos então ser gerados através desse amor de Deus, assim como Cristo foi gerado através do amor de Deus. Cristo veio para nos salvar, para entregar a sua vida para nós e nos mostrar as palavras de Deus. E nós podemos ser gerados através desses conhecimentos que Jesus nos trouxe, e assim ser homens novos. Vamos ouvir agora uma explicação do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar de uma frase muito comum e muito ouvida na nossa sociedade. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Ou seja, Jesus veio para o plano terrestre para nos dar um ensinamento e nos mostrar quem é Deus. Porque Deus é amor e Deus é vida. Ele que tem as oportunidades para nos dar as vivências diferentes que nós esperamos. Um exemplo é a vida eterna, é poder não morrer. Um dos grandes medos que o homem tem é de morrer e perder a sua vida. Então um grande problema nosso é nos preocupar demais com a carne. E Jesus veio nos mostrar e nos ensinar que a nossa preocupação tem que ser no espírito e não na carne. Porque a carne irá perecer. Nós morremos, sentimos dor, adoecemos e iremos em algum momento da vida perder a carne. Ela é que nos faz fracos. Ela que acaba nos fazendo cair em tentação e cair em pecado. Se pararmos para analisar muito bem, se nós não tivéssemos carne, seria muito mais difícil de pecar.
porque nós não teríamos a ganância de ter as coisas, porque não seria palpável para nós termos um carro, já que não poderíamos dirigir, porque não poderíamos pegar em nada. Nós não teríamos o desejo de prostituição e de viver esse tipo de vida, porque nós não teríamos uma carne para sustentar isso. Por isso é fácil perceber que o que nos faz pecador é a carne que nós possuímos. E sempre Cristo nos falava isso, que a nossa batalha sempre será contra a nossa carne, contra o nosso corpo, porque é Ele que nos induz a querer fazer coisas erradas. Nós só matamos porque temos uma carne para matar. Ninguém mata um espírito. Um espírito pode ser morto se você tiver a carne. Porque se você tem carne e a pessoa aceita aquilo para dentro de si, ele acaba perdendo a oportunidade da vida eterna. Mas um espírito, quando conhece e sabe que não pode ser atingido por nada nesse mundo, felizmente, nada poderá o atingir. Mesmo os santos e aqueles discípulos de Jesus que caminharam com ele, que foram mortos, até mesmo Jesus que foi morto, sabemos muito bem que na verdade não morreram espiritualmente. Apenas houve a morte carnal. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, para se cumprir as profecias conforme havia sido anunciada pelos profetas. Então, Jesus nos prova que ele era o Filho de Deus, porque ele morreu e ressuscitou dos mortos, para poder nos mostrar que era verdade tudo aquilo que ele falava, para dar crédito ao que Deus havia ensinado. É claro que tudo sobre as ordens de Deus, sobre o direcionamento de Deus. Só nos cabe agora colocar no nosso coração com essa palavra de hoje: fé. Tenha fé em Cristo, porque Cristo é o caminho. Ele é por onde você deve passar. Ele é o caminho porque te ensinou todas as trajetórias para poder alcançar o reino dos céus. E os caminhos de Cristo estão nos mandamentos, estão nos aprendizados através das parábolas, entre tantas outras coisas que Cristo nos ensinou. E Ele é a verdade. Aquele que tem fé sabe que tudo que Cristo nos ensinou é a verdade. Tanto que é testificado e comprovado através das curas, milagres e de tudo aquilo que os profetas anunciaram e se cumpriram. E Jesus é a vida, porque Ele nos ensina que o poder da vida eterna está no Espírito e não na carne. Nós estamos muito presos à carne e nos preocupamos demais com ela. E nunca alcançaremos a vida eterna se ficarmos presos demais à carne. É claro que, enquanto vivos, precisamos de cuidar dessa carne de forma a ser templo do Espírito Santo, de forma a mostrar às pessoas que dentro de nós há somente amor e que a nossa carne seja usada para a prática do bem e para a prática do amor. Devemos trabalhar para cuidar da nossa família, devemos fazer práticas diárias que são para sustento e trabalho, mas sempre voltadas ao amor. Trabalhe para ganhar dinheiro, mas para ajudar sua família e ajudar o seu irmão. Isso é praticar o amor. No mais, para quem gostou das explicações da nossa liturgia da palavra de hoje, deixa aí um gostei pra gente, deixa um comentário sobre algum assunto que gostaria que debatêssemos e que entrássemos em detalhes, que estaremos aí dando uma atenção especial para cada um de vocês. No mais, que Deus abençoe cada um de vós e que a paz do Senhor esteja dentro do coração de cada um de vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus.